Fala aí, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que seja tudo bem com vocês. Hoje a gente vai falar de uma das maiores bandas dos anos 90, que conseguiu mudar toda a estética daquela época, se reinventou e conseguiu mudar o curso da história do metal ali naquela época, né? Um mundo recheado de grunge, rock alternativo e coisas esquisitas, e que muitos julgam ser o fim, a morte do metal. Mas eles provaram que não, e influenciaram toda uma nova geração de bandas aí que simplesmente também depois vieram a mudar o mercado de novo, né, já nos anos 2000. Bom, antes de começar o vídeo, cara, eu quero dar uma dica pra vocês. Tá querendo aprender o inglês, o alemão, o italiano, alguma outra língua estrangeira e tá pensando em carpir o gado do Brasil porque cada dia que passa isso aqui tá cada vez mais esquizofrênico e louco? Então cola lá na Idioma Independente, usa o meu cupom BARBA e você vai ganhar desconto na sua mensalidade, tá? Uma mensalidade, inclusive, que já é baixa, tá? Então é um preço bem acessível. Vai lá aprender o seu inglês, o seu espanhol, não sei o que você quer, mas fala com os caras lá e adapta a forma como você quer aprender. Eu, particularmente, como já tenho uma certa noção, sento com o meu teacher lá e converso com ele e a gente vai corrigindo algumas coisas, porque meu lance é esse, eu não quero aprender verbo to be, coisas do tipo, tá? Então cola no link que tá aqui na descrição, usa o meu cupom BARBA e você ganha desconto lá na Idioma Independente. Vamos começar a bagaça. Quando a gente fala dos anos 90, do comecinho dos anos 90, ou a gente pode até um pouquinho antes ali, no final, né, entre 85 para frente, do meio dos anos 80 pro começo dos anos 90, a gente está falando de um cenário que respirava muita inovação dentro da cultura pop ali no contexto geral. Mas dentro do rock nós tínhamos ali o glam e o começo do grunge, que conseguiu inclusive soterrar toda essa galera do glam e do hard rock. Mas também tinha ali, num contraponto, o funk rock ou o funk metal. Infectus Groove, o Red Hot Chili Peppers, o Faith No More e outras bandas mais que respiravam aquilo ali. Tinha também algumas bandas que ainda falavam com o hard rock, que traziam essas influências aí do funk rock, como por exemplo o Extreme, que é uma banda muito injustiçada e que quando você pega para ouvir os discos, você começa a ver essas características sonoras deles ali, principalmente nos álbuns dos anos 90 ali, né, com bastante groove, com bastante presença do baixo, a cozinha na cara, né? Inclusive, muito interessante vocês aí fazerem uma revisão, né, além da More Than Words. Dá uma sacada no trampo do Extreme porque vale muito a pena. Já em 89, quase nos 90 ali, um disco, podemos dizer assim, viria a fincar essa estética groovada dos anos 90. O Dr. Feel Good, do Motley Crue. Bob Rock é o cara que assina essa obra aí, simplesmente um dos maiores produtores aí daquela época. E o Lars Ulrich, do Metallica, quando ouviu aquela obra, o bicho véio ficou alucinado e automaticamente contratou os serviços do Bob Rock para ele produzir a próxima pedrada da banda, o Black Album. Odiado por uns e amado por outros. Eu, particularmente, acho que esse disco envelheceu muito bem. E naquela época serviu, vamos dizer assim, de alicerce para essa explosão, para preparar, na verdade, o território, deixar o território bem fértil para várias outras bandas que beberiam nessa estética aí do dito groove metal, groove rock. O groove em si, vai, vocês entenderam. Nessa toada o Pantera já existia, obviamente, e entre 83 e 85 eles lançaram 3 bolachas, a Metal Magic, a Project in the Jungle e a I Am the Night.
Todos esses 3 discos aí, talvez muitos não saibam ainda, era típico para os oncinhas de plantão. Então, se você era um fã de hard rock e de glam, você vai gostar pra cacete dessa fase da banda aí. Lembrando que eles têm fortes influências desse gênero, né, do hard rock ali, principalmente do Kiss. Eles são quizeiros, né? Kiss fanboys, assim, declarados. Todos eles ali adoram a banda. Principalmente os saudosos irmãos Abbott, né? Que são a cabeça por trás aí de toda a história do Pantera, do surgimento da banda. E se você for analisar bem, Pantera é um bruta nome de banda de hard rock, de glam, né, cara? Então surge justamente nesse espírito, né? Então você vai desassociando essa fase do Cowboys from Hell pra frente, você começa a entender aí por que o nome da banda é Pantera. Já nessa época aí, o vocalista não era o Phil Anselmo, era o Terry Glaze, tá? E em algumas entrevistas ele disse aí que a saída dele foi um tanto quanto estranha, porque ele, em particular, estava empolgado para continuar com a banda, pensando já em próximos discos, pensando em próximos trabalhos, e os caras parece que não estavam muito afim. E aí parece que num último show do Glaze, né, junto com o Pantera, ele simplesmente pôs o equipamento dele dentro do carro, foi embora e nunca mais os caras se falaram. E basicamente foi assim que ele saiu da banda. Depois disso, o Phil Anselmo entra na parada e aí sim, eles lançam o último disco nessa fase aí mais hard glam, o Power Metal, que pelo nome tem mais influência de metal mesmo, assim, né? Não é tão hardzeira, tão farofeira como os anteriores. Mas a grande virada mesmo no som do Pantera veio depois dos encontros e desencontros aí no underground, né? Enquanto o Pantera estava fazendo shows ali, dividia palcos com algumas bandas que depois viriam se consagrar, né? Incluindo o Slayer no meio disso daí, eles fincaram uma amizade com os meninos, né, da banda. Principalmente ali com o Kerry King. E o Dimebag, então, ficou mais próximo ainda, acho que por conta, né, do instrumento ali, ambos guitarristas, então a coisa orna mais se tem mais ideia para trocar, né? E numa desses encontros aí na casa do Dimebag, enquanto o Slayer tava passando ali pela região dos caras, o Dimebag e o Kerry King estavam ali tocando a guitarrinha, né, trocando uma ideia, fazendo uma jam. E aí o Kerry King chamou ele na chincha lá e falou: ó, cara, o negócio que vocês estão fazendo aí, né, traduzindo, né, sabe? Esse negócio que vocês estão fazendo aí não vira não, cara. Isso aqui que é o negócio. Aí meteu uns thrash metal lá pra ele ouvir e o Dimebag ficou alucinado com aquilo ali, levou tudo isso pra banda e aí que eles mudam o curso das coisas, né? E aí surge então o Cowboys from Hell, pra tristeza aí dos onçados que eu sei que tem aqui no canal, e muitos inclusive preferem essa fase do glam hard rock. Estranhamente, alguns de vocês preferem, né? Eu não consigo entender muito bem isso, mas tudo bem. O Cowboys from Hell então nasce nos anos 90 ali, em 1990, mas ainda traz, embora seja bem disruptivo, né, o som, ainda traz vários dos elementos ali do hard rock, daquela antiga fase da banda, mas ainda assim já era um negócio fora da curva. Já no Vulgar Display of Power, eles limpam mais ainda esses resquícios, né, da fase hard rock deles. E tanto a capa quanto os riffs, as linhas de guitarra desse disco são um soco na cara. Nesse play nascem hinos consagrados até os dias de hoje aí pelos que usam bermuda cargo camuflada e cabeça raspada. Como a New Level, a Walk, Fucking Hostile, né? Acho que é assim que pronuncia, e a Mouth of War. Esse play, né, de 92, ele foi muito bem recebido pela crítica e também, obviamente, pela MTV. Lembrando que a MTV era um fio condutor de novas tendências aí dentro da cultura alternativa e era importantíssimo estar dentro, né, da programação lá dessa emissora. Então a MTV, obviamente, ajudou muito na disseminação do som do Pantera. E
como é de praxe, a relação entre os games e as bandas de rock e de heavy metal também cumpriu seu papel ali com o Pantera. A This Love ganhou uma versão para o jogo, o clássico jogo aí, Doom 2. Diga-se de passagem, o cara que compôs a trilha sonora desse jogo aí, o Bob Prince, ele também se inspirou em outras bandas ali daquela época para criar a trilha, num contexto geral aí, desse jogo. O Vulgar foi o disco que mais vendeu na história da banda, não tem jeito. E ele pegou 2 platinas lá na sua terra natal. Esse disco, toda a estética dele, ajudou muito a mudar os rumos dos anos 90 e, consequentemente, bandas que iriam se inspirar e se influenciar nesse play aí, e nos demais, mas principalmente nesse daí, que afinal de contas ele é um disco histórico mesmo, não tem jeito, a criar todo um novo movimento ali nos anos 2000. A gente pode colocar no meio disso daí também o Lamb of God, né, e as bandas de nu metal ali, né, o Slipknot, apesar da forte influência do Sepultura, obviamente eles beberam também nessa fonte aí do Pantera, tá? Eu acho, inclusive, que o Pantera só não foi a maior banda de heavy metal dos anos 90, porque o Metallica ainda, mesmo nesse ano aí de 92, ainda respirava, né, cara? O sucesso do Black Album. Tava ganhando muito dinheiro, muita exposição midiática, né? E aí, na sequência, ainda eles botaram lá o Load e o Reload e eles se adaptaram muito bem aos anos 90, embora as críticas aí até hoje perdurem entre os fãs mais aguerridos. Não adianta, o Pantera foi, aliás, o Metallica foi a banda, né, das antigas aí que melhor se adaptou àquele período. Mas eu acredito que sim, se o Black Album não tivesse surgido naquela época lá e depois a sequência do Load e Reload, eu acho que eles teriam sido a maior banda dos anos 90 de heavy metal. O Far Beyond Driven seguiu basicamente a mesma receita do anterior ali. Não vendeu o mesmo tanto, não deu aquelas milhares, milhões de cópias vendidas e tudo mais, porém, entretanto, eles foram a primeira banda a chegar no top 1 lá da Billboard. E hoje em dia, eu não sei se é charts, acho que são charts os nomes, né, disso aí. Mas enfim, essas metragens, né, essas métricas, elas já não fazem mais o menor sentido, não importam mais. Mas quando a gente tá falando de uma era analógica ainda, puta que pariu, você pegar o top 1 de uma Billboard da vida, era um negócio que era raro, hein? E não era pra qualquer um. A gente tá falando de caras aí como Michael Jackson, Madonna, os Beatles e outras bandas aí, artistas gigantescos. E aí, do nada, uma banda de metal, e a gente pode colocar dentro do pacote ali de bandas de metal extremo, por que não? Não era um som totalmente comercial, né? Conseguir um posicionamento desse daí não é pra qualquer um. E ali o jogo virou, cara. E o Pantera já se consagrou mesmo como uma das maiores bandas dos anos 90. O som do Pantera era realmente fora da curva, mesmo bebendo em coisas que já tinham sido criadas há décadas e validadas dentro do mercado. Aliás, diga-se de passagem, né? Há quem diga por aí que tanto o Phil Anselmo como o resto da banda copiou assim de forma brutal o Exorder. Eu já não concordo com isso. Eu acho que o Exorder está muito mais para uma banda de thrash metal propriamente dito, né, do que para uma banda de groove metal, como é o caso do Pantera. Digamos que o Pantera, eu acho que seria mais técnico que o Exorder e refinou um pouco mais o seu som, deixando em comparação ao próprio Exorder aí, o som um pouco mais assim, lapidado e mais leve. Vale também lembrar, na verdade eu já disse isso aqui anteriormente, mas o Pantera, ele é uma das bases do nu metal, né? Que o movimento que viria a explodir ali mais ou menos por 99, 2000, né? Mas juntamente, óbvio, ali com os Beastie Boys, o Fear Factory, o Rage Against the Machine, aquela galera do industrial ali, do Ministry, KMFDM, e o Faith No More, né? Acho que eu já falei do Faith No More. Mas enfim, embora, né, nesse caso aí do Faith No More, o Mike Patton
tenha negado veementemente durante anos e anos aí essa responsabilidade. É aquela questão geracional. A antiga acaba odiando a nova, né? E aí é aquele entreveiro de sempre. A 5 Minutes Alone, eu acho que foi a música que mais impactou nessa fase do Pantera aí. Eu acho que foi a que mais fez sucesso aí. Virou um hino, obviamente, como vários outros que eles têm aí, e tem uma história bem engraçada por trás dessa música aí, mas eu vou deixar o próprio Phil Anselmo contar pra vocês. Actually, talking about 5 Minutes Alone, that actually came from a real situation where, for a fucking change, I wasn't guilty of starting some offstage brawl or some crap like that. And out of nowhere, left field, I think we played a California show. I don't remember the exact place or city. But here comes this lawsuit. This guy claiming that I jumped off stage and beat him up, and his dad had quotes, and one of his dad's quotes was, "I don't care about any lawsuit. I just like to get that Phil Anselmo 5 minutes alone." And my manager answered him back, "No, you wouldn't." So, you know, I mean, it's a lawsuit. You gotta fucking pay lawyers and shit. Piss me. Na fase do The Great Southern Train Kill, a gente já estava em 96. Eu acho que eu já tive contato ali com o Vile do Cannibal Corpse, então a minha cabeça já estava muito mais extremada, né? Mas eu estava, na verdade, um pouco mais preocupado em não cagar nas calças de susto enquanto jogava o Resident Evil lá no meu PlayStation 1. Resident Evil. Nessa época o Pantera já enfrentava aquelas famosas tretas internas, aquele desconforto, acho que a ressaca do auge, né, do grande sucesso, e as relações já estavam um pouco mais assim conturbadas entre os membros ali. Inclusive foi nesse período aí que o Filipinho, né, merdeiro nato, o Rei Midas ao contrário, morreu por 4 minutos em cima do palco por conta de uma overdose de heroína, né? Então ele teve uma morte ali de 4 minutos. Sorte dele que não ficou sequelado, né? Que geralmente quando alguém fica desse jeito aí, ele volta com sequelas, né? Então, esse disco, né, foi o que menos vendeu, né, em comparação aos outros ali. E muitos dos fãs torcem o nariz pra essa bolacha aí. Você é um deles? Comenta aqui embaixo. Já entrando nos anos zeros, né, 2000 ali, saiu Reinventing the Steel. Um disco também morno e que muitos acabam torcendo o nariz. As letras ali, elas têm uma temática bem de despedida mesmo, porque ela é bem dedicada aos fãs e fazer referências às suas influências, né, as influências do Pantera. Foi um disco com um clima mesmo assim de despedida, infelizmente. O Phil, com seus bilhões de projetos paralelos, bandas aí que às vezes a gente nem fica sabendo que existe, seguiu o seu caminho, né? Foi trabalhar em cima desses outros projetos aí e virou as costas pro Pantera. Foi basicamente isso, assim. O cara largou mão do negócio. Já os irmãos Abbott, sacando isso tudo, eles também seguiram o seu caminho e foram se dedicar a outros projetos aí, como por exemplo o Hell Yeah. E o Damage Plan. Vale lembrar que em 2004, o Damage Plan estava fazendo um show e um desgraçado, aí, um pau no cu chamado Nathan Gale, meteu porva, né, em direção ao palco e acabou atingindo o irmão, né, o Vinnie Paul, que ficou ferido, mas conseguiu se recuperar, e fatalmente lá o saudoso Dimebag, que morreu ali na hora. Muitos culpavam o Phil Anselmo naquela época pelo término da banda, né, como sendo o pivô do negócio todo, inclusive o próprio assassino, e esse foi um dos motivadores de ele fazer este merdeiro aí. Depois disso daí, muitos fãs ficaram pistola com o Phil Anselmo e odeiam o cara até hoje. É o seu caso? Comenta aqui embaixo. People want my reaction to what happened. This is not about me. This is about Dimebag Darrell. Purely Darrell. It's not about me or some motherfucker
fucking psycho. That happened to destroy the most beautiful fucking person. One of my best friends in the world. Já o Vinnie Paul faleceu quase 14 anos depois, em 2018, vítima de um ataque cardíaco. O lifestyle do gordão não era muito bom assim, né? Não era dos melhores. E aquela história, né, meu irmão? O tempo cobra e uma hora a conta chega. Já o Phil seguiu com suas bandas aí, o Down, o Score, o Philip and the Legals. Inclusive essa última fez um show aqui em São Paulo. Eu acho que por volta de 2019, por aí. Comenta aqui embaixo que eu não sei exatamente a data, né? Quem foi, comenta aqui pra eu saber. Em 2022, então, o Phil Anselmo resolve reativar o Pantera junto com o Rex Brown. E aí ele chama o Zakk Wylde para as guitarras e o Charlie Benante para tocar as baquetas. Alguns torceram o nariz, falando que não é o verdadeiro Pantera, o Pantera não é o Pantera sem os irmãos Abbott e aquela babaquice toda de fanboy, né, cara? Assim, Headbanger não consegue seguir em frente, né? Ele é reativo, né, a inovações, a coisas novas, né? Esse papo aí vocês já conhecem. O fato é que, foda-se, porque eu vi os caras no Notfest lá, foi sensacional, foi a oportunidade que eu tive de ver, né, o Pantera, mesmo que na formação não original, né, foi animal. Inclusive puxei muitos inscritos pra dentro do mosh lá, né, se você tava lá no meio, comenta aqui, se eu puxei você também, comenta aí, mas o negócio foi uma empolgação muito boa. O Pantera, para fechar esse vídeo, né? O Pantera foi uma banda extremamente importante nos anos 90, principalmente quando a gente começa a analisar o contexto daquela época, em que o grande ápice, né, comercial, né, a grande sacada, perdão, essa é a palavra que eu queria usar, a grande sacada daquela época era misturar tudo, né? Eu lembro até hoje dessa fala do Marcelo D2, né, o Skank, que é junto com ele formou o Planet Hemp, o Skank sacou isso, né, o falecido Skank, sacou isso de que os anos 90 era a época de se misturar tudo, e realmente foi isso mesmo, né? O Pantera, querendo ou não, fez um pouco dessa mistura, ou ele reinventou o thrash metal, né, provavelmente. Mas mesmo assim eles conseguiram levar o metal nas costas em um período em que a molecada, né, a nova geração, estava mais preocupada em ver bandas aí, né, de rock alternativo como Sonic Youth, Nirvana, Pearl Jam e coisas do tipo. Aquela época foi muito frutífero, né? Foi muito frutífera para esse tipo de movimento dentro do rock. E a MTV, que era o grande fio condutor, né, a maior divulgadora dessas inovações, acabou dando mais importância para essa galera aí. Não que eles sejam ruins, tá? Não tô falando isso. Também foi importante, foi legal pra caramba esse outro lado aí. Mas quando fica só batendo na mesma tecla, é foda. E o Pantera, e pode colocar também o Metallica no meio disso daí, foram as duas maiores bandas dessa época aí e conseguiram levar o metal nas costas, cara. Isso aí é fato. Então se você acha que o metal morreu nos anos 90, é porque você não ouviu o Pantera, por exemplo. Tem muita coisa boa nessa época e você precisa se aprofundar mais antes de sair falando besteira aí. Para além, obviamente, do rock alternativo, do grunge e coisas relacionadas. Mas essa aqui é a minha opinião, comenta aqui embaixo o que vocês acharam. É isso aí, até a próxima, forte abraço, falou!